vamos lá. Bora então trocar uma ideia sobre este Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Olha, não é bobagem nenhuma dizer que esse jogo teria sido uma final lindíssima de Liga dos Campeões da Europa. Pela intensidade, pelos estilos das duas equipes, pela entrega, determinação, alta qualidade, alta rotatividade e nível, né? Muito, muito nível. Hoje, o Paris Saint-Germain está à frente do Bayern de Munique. À frente no que quer ser, no como quer ser e como executa, e também em algumas peças fundamentais. Nomeadamente, os laterais do Paris Saint-Germain são melhores do que os laterais do Bayern de Munique. Aliás, laterais esses, Laimer e Stanisic, que entraram em campo hoje como titulares, que não são laterais. E na forma da dinâmica de encaixar contra-ataques em velocidade, contra-ataques esses mortais, que resultam sempre num lance de muito perigo. O Bayern de Munique tem mais dificuldade na transição, não que não seja um bom time nisso, do que o Paris Saint-Germain. Mas mesmo assim, o jogo foi de extremo equilíbrio. Extremo equilíbrio nas ações com bola, extremo equilíbrio nas finalizações, e as estatísticas mostram isso, extremo equilíbrio também na posse, mas mais do que isso, um equilíbrio muito grande, e quando a gente compara as duas equipes, isso fica claro, na pressão ao portador, na pressão sem bola, atacar marcando. As duas equipes têm essa característica. Então o jogo foi muito intenso nesse sentido. O Bayern queria a bola, o Paris Saint-Germain também, e para isso precisava pressionar, com muitos jogadores fazendo pressão em vários setores do campo, em vários momentos, ao portador da bola. Isso foi muito bonito de ver, porque foi uma batalha tática entre Vincent Kompany e também Luiz Henrique. Eu fiquei com a sensação de que, apesar de um equilíbrio muito grande e chances para os dois lados, especialmente no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain conseguiu ter mais oportunidades claras, conseguiu, quando recuperava a bola, criar mais perigo do que o próprio Bayern de Munique. Nós tivemos um espetáculo de defesas, tanto do Donnarumma quanto do Manuel Neuer. Aliás, o duelo dos goleiros por si só já foi algo prazeroso de assistir nessa partida. Assim, no primeiro tempo tem uma defesa do Donnarumma impressionante numa bola do Pavlovic, o Musiala não toca e ele vai buscar com a ponta dos dedos algo especial. Tem uma defesa de mão trocada do Barcola, do Neuer, enfim, mas isso só para recortar algumas, porque foram várias. Mas mesmo assim eu fiquei com a sensação no primeiro tempo que o Paris Saint-Germain esteve mais perto do gol do que o Bayern de Munique, e mesmo o Bayern de Munique também tem as suas oportunidades. O que o Paris Saint-Germain fez muito bem no primeiro tempo foi correr para trás. Quando o Bayern de Munique recuperava a bola, tentava armar o contra-ataque e o Paris Saint-Germain voltava muito bem para fazer essa recomposição. Enquanto o Bayern de Munique corria mal para trás. E essa é uma característica do Bayern de Munique. O Bayern de Munique faz isso mal. A linha de defesa é muito alta por conta dessa marcação alta na saída de bola, né? Para recuperar a bola. E esse correr para trás ainda falta ao Bayern de Munique entender como fazer. O Paris Saint-Germain é um time mais maduro nesse sentido. Se a gente for ver o mapa de calor, especialmente nos duelos individuais pelos corredores, a gente também vê um espetáculo à parte das duas equipes e dos jogadores individualmente falando. Um duelo muito forte entre Olise e Nuno Mendes, e o Olise teve que precisar de ajuda, muitas vezes, do Harry Kane voltando para marcar naquele setor e dar o bote no Nuno Mendes. O Harry Kane fez hoje uma partida muito mais tática do que propriamente estática como um centroavante número 9. Foi muito mais um 10 e às vezes até o número 8 para voltar ali, dar a marcação e fazer essa cobertura. Do outro lado, uma batalha entre Coman e Hakimi, e também os laterais do Bayern, né? Tanto o Laimer quanto o Stanisic mais recuados para tentar parar esse ímpeto que muitas vezes não conseguiu fazer do Paris Saint-Germain. Enfim, no meio-campo nós tivemos uma partidaça, e aí um recorte, um parêntese aqui, cara, que partida fez o João Neves, tanto na recuperação de bola quanto na aceleração. Ele foi fundamental num dos gols, e a gente já vai chegar nesse momento do jogo, mas assim,
uma partida muito consciente. Se o Vitinha não fez um jogo brilhante, hoje talvez não foi um bom jogo, mas não brilhante, o João Neves hoje foi, para mim, o melhor jogador em campo do Paris Saint-Germain. Talvez junto com o Kvaratskhelia, que sempre que pegava na bola também pela esquerda era um inferno na vida dos marcadores bávaros. O Pamecano e o Jonathan Tah tiveram muito trabalho. Enfim, dos lances capitais. No primeiro tempo, gostei mais do Paris Saint-Germain e, curiosamente, no segundo tempo, acho que o Bayern de Munique estava conseguindo ter mais a bola, recuperar a bola. Tem um dado muito específico que foi divulgado durante o jogo, na transmissão, que era o tempo de bola, o tempo que cada equipe conseguiria recuperar a bola, né? O Paris Saint-Germain estava nos 19 segundos, o Bayern de Munique nos 33 segundos, né? Recuperação pós-perda. Isso se inverteu no segundo tempo, mas foi exatamente no segundo tempo, num jogo em que você não pode errar, que o erro custou caro. E o erro do Harry Kane. O Harry Kane recebe uma bola para puxar um contra-ataque, demora muito para soltar o passe na esquerda. O João Neves, formiguinha, vai lá, recupera. O Harry não consegue correr atrás. O João Neves aciona o Désiré Doué, que faz 1-0. 1-0 lá na casa dos 70 e poucos minutos. E esse 1-0, enfim, é fundamental para desbloquear o jogo, né? O Désiré Doué, que já foi o herói da final contra a Inter de Milão, fazendo esse 1-0. Dois jogadores do Paris Saint-Germain são expulsos, né? Estamos falando do Pátio, bem expulso, entrada por cima da bola, e do Lucas Hernandes também, chegando atrasado. Duas expulsões depois desse 1-0. Mas mesmo assim, o Paris Saint-Germain teve a frieza, teve a calma de encaixar um contra-ataque e, numa jogadaça do Hakimi, marcar o segundo gol com o Dembélé, que entrou na segunda etapa. Ainda teve um pênalti que foi marcado no final para o Bayern de Munique. O juiz voltou atrás e voltou bem atrás. Não há contato do jogador do Paris Saint-Germain na cabeça do Thomas Müller, que entrou no segundo tempo. E o jogo terminou 2-0. Duas notas aqui. Primeiro, no final do primeiro tempo, Musiala sofreu uma lesão, cara. Daquelas imagens que a gente sofre para assistir, né? Dividida com o Donnarumma. Na minha visão, o Donnarumma não teve culpa de nada, porque ele pula na bola. O Musiala coloca o pé embaixo, o Donnarumma com o corpo prensa o tornozelo, e no giro me parece muito uma fratura de tornozelo esquerdo do Musiala. Ele cai já desesperado, as imagens são terríveis. Vai direto para o hospital, e eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, mas de qualquer forma, muito provavelmente uma fratura. Musiala, que vinha de uma lesão que o tirou do restante da temporada atual, né? No finalzinho da temporada, uma lesão na coxa esquerda, e que agora tem uma lesão terrível que deve certamente o afastá-lo por algum tempo dos gramados, né? Enfim, o desespero dos jogadores do Bayern de Munique deixa todo mundo muito desesperado. E é daquelas lesões que tiram um cara que a gente queria ver tanto em campo nessa Copa do Mundo de Clubes, que talvez apressou até o seu retorno e que tem um azar danado no lance. Segundo ponto que eu queria levantar aqui, Thomas Müller se despedindo, fez o seu último jogo com a camisa do Bayern de Munique, ele que queria chegar e bater campeão desta Copa do Mundo de Clubes, entrou durante a partida, e esse é o momento da despedida de um dos maiores jogadores da história do Bayern. Então, uma nota importante para a gente lembrar aqui também. E o terceiro ponto, cara, o Paris Saint-Germain se classifica com justiça. Quem errasse menos nesse jogo levaria. O Paris Saint-Germain criou oportunidades, teve as suas chances e conseguiu ser inteligente nos momentos que precisava. O Paris Saint-Germain chega na semifinal fortíssimo, independentemente do adversário, Real Madrid ou Borussia Dortmund. Para mim, o Paris Saint-Germain é o favorito, já entrou nesse torneio como grande favorito a vencê-lo, e agora confirma numa vitória grandiosa para cima de um adversário muito difícil esse favoritismo. Chega na semifinal, independentemente de quem estiver do outro lado, até pelo momento que vive o Real Madrid, chega como o favorito para chegar à grande decisão desta competição. Vitória justa e um momento mágico para esse Paris Saint-Germain de Luiz Henrique. Meus caros, até a próxima, até o próximo vídeo, certamente sobre esse Mundial.